Olá, estamos aqui para mais um momento de reflexão e a palavra do nosso Deus nos norteará. Continuando uma temática em cima da ansiedade, firmados no texto de Mateus capítulo 6, agora versículos 28 a 32, o texto sacro nos diz: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja que estamos vivendo um momento difícil, mas o nosso Deus não está apartado da sua criação. Ele não deu corda neste mundo e se apartou. Ele cria, ele sustenta. Neste momento eu quero refletir sobre a seguinte indagação: quem é o provedor da vida? Diante do texto que nós lemos, é notório o tema central dele falar sobre a ansiedade. A ansiedade é um tema recorrente, pelo menos essa expressão é recorrente nas Escrituras Sagradas. Ela aparece pelo menos 20 vezes. Quero mencionar uma aparição que em Lucas, capítulo 10, versículo 41, onde fala a respeito de Marta e a sua busca desenfreada, insensata, pois ela procurou simplesmente os cuidados corriqueiros da vida em vez de estar aos pés do Senhor Jesus. Mas observemos também a solução de Paulo a esse mal que afeta a qualquer um que busca resolver na sua própria força e não na dependência de Deus. Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que uma instrução para fugir da ansiedade é tornar conhecido diante do Senhor as nossas necessidades. Quando nós observamos o texto que nós estamos refletindo de Mateus capítulo 6, versículos de 28 a 32, nós podemos perceber que em nosso momento anterior, Deus sustenta tudo quanto Ele criou. Nesse momento, nós veremos que Deus mantém tudo que é necessário para as nossas vidas. Os versículos anteriores nos fala da comida, da bebida e da vestimenta. Fala daquilo que é necessário para a humanidade em termos bem óbvios. Agora, o texto ele vai falar dos lírios do campo, da erva do campo, vai falar, ou seja, da criação. William Hendricks, grande homem, piedoso, temente a Deus, falando das verdades contidas nesse texto, ele diz que as lições aí são sempre do menor para o maior. Nos fazendo entender que Deus se importa com os mínimos detalhes de nossa vida. Ele se importa com sua criação como um todo. Ele sabe o que se passa em nossos corações. Mas seguindo o conselho de Paulo, tornemos conhecidos diante do Senhor as nossas necessidades. Clamemos a Ele, pois Ele certamente proverá o que é necessário para as nossas vidas. Veja que o texto faz alguns paralelos entre ímpio e justo. O ímpio é aquele que tenta resolver fora ou a parte de Deus as suas necessidades.
O justo é aquele que reflete a verdade de Deus, reflete o querer de Deus diante das circunstâncias adversas. Seja na bonança ou na escassez, ele entende que somente em Deus há a provisão. Por mais que haja o ímpeto humano, o esforço humano, ele sabe que a provisão vem do Senhor. Veja que não é errado nos preocuparmos com aquilo que necessitamos. Mas se essa preocupação é proveniente de um coração ansioso, certamente ele está invertendo as coisas. Quando tentamos nos apartar da presença de Deus, certamente não encontraremos êxito algum. Veja que aqueles que se apartam da presença de Deus, ainda dessa comparação entre ímpios e justos, eles têm objetivos errados. O ímpio, ele está firmado naquilo que é meramente terreno. O justo percebe que a sua vida não está simplesmente firmada naquilo que é visível, mas naquilo que é eterno. Quando nós falamos ainda sobre preocupações, o Isbe, ele nos diz algo muito interessante, esse pastor. E ele fala, a preocupação com as coisas materiais nos faz viver como pagãos. Quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro plano em nossa vida, ele cuida de todo o resto. O que tem assolado o seu coração? Onde você está buscando provisão? Como podemos aplicar isso para as nossas vidas? Quem é o provedor da nossa vida? Deus, em sua palavra, nos chama a uma vida de sujeição, de dependência. Mas para isso é necessário fé. Não somente, lógico, proveniente de uma fé gerada pelo próprio Deus, conforme o texto de Efésios 2, capítulo 8, mas a fé que cada promessa de Deus não cairá por terra. Sua provisão não é possibilidade, é realidade. Estamos chegando ao final desse breve momento de reflexão. E eu lhe pergunto novamente, quem é o provedor de sua vida? Quem é o provedor da nossa vida? É Deus, o sustentador do mundo, o que provê o que necessitamos e que garante não somente o que é necessário para a vida neste plano terrestre, mas por meio de sua promessa nos garante uma eternidade. Deus governa este mundo e o seu governo independe das circunstâncias. Creia nisso e que Deus tenha cuidado de nós.